No vídeo de hoje nós vamos fugir para Ubatuba, um dos destinos mais procurados do litoral norte de São Paulo e que tem aparecido muito na mídia como um dos mais desejados do Brasil também, e não é sem motivo. Ubatuba é realmente uma cidade linda e com muita coisa gostosa para fazer. Ela é conhecida como a capital do surf, mas suas praias têm muito mais a oferecer do que boas ondas. Espalhadas por cerca de 100 km de costa, Ubatuba tem 102 praias e 20 ilhas, cada uma com as suas próprias características. Tem praia com mar calmo, boa para criança, com restaurante chique, com barzinho e cadeira pé na areia e trilhas que escondem um verdadeiro paraíso particular no meio da Mata Atlântica. Nesse vídeo a gente vai te mostrar um resumo das principais atrações de Ubatuba, incluindo as melhores praias, na nossa opinião, passeios de barco, trilhas, cantinhos escondidos e praias mais centrais. A gente vai te passar também dicas de onde se hospedar, falar sobre a melhor época para ir, o que fazer à noite e restaurantes para curtir a verdadeira culinária caiçara. Ah, e claro, tudo isso com preços para te ajudar a planejar uma viagem deliciosa. E aí, vamos fugir para Ubatuba? Bom, a gente ama Ubatuba, a gente vem pra cá desde pequeno, porque a gente mora muito perto, né? Eu sou de Taubaté e o Ulisses é de Pinda, que fica aqui pertinho. Então, a gente conhece bastante coisa aqui em Ubatuba, mas, cara, é impossível conhecer tudo, eu acho. Porque Ubatuba tem mais de 100 praias, tem 20 ilhas. Então, assim, tem muita coisa pra fazer aqui, o que é muito bom, porque você pode voltar várias vezes sem repetir coisas. Mas, ao mesmo tempo, você sempre tem muita coisa pra fazer. Se você quiser fazer tudo, você tem que ficar acho que um ano inteiro aqui para conseguir conhecer tudo. Mas a nossa ideia nesse vídeo é compilar as dicas principais, os lugares que a gente mais gosta de ir, para uma primeira viagem sua para cá, de repente uma segunda também ainda dá para aproveitar legal, tá bom? Bom, Ubatuba é uma cidade bem comprida e por isso as praias são divididas em praias do norte, praias centrais e praias do sul. Já te adianto que as três regiões são lindas, todas as praias são incríveis e a nossa ideia nesse vídeo é te mostrar o principal, né, as praias principais das três regiões para vocês poderem escolher e montar um roteirinho legal aqui em Ubatuba. Ubatuba está localizada no estado de São Paulo. Ela é a última cidade do litoral norte do estado e faz divisa com Paraty, que já pertence ao Rio de Janeiro. Para chegar até lá, você pode ir de carro ou de ônibus. Existem ônibus saindo de São Paulo ou do Rio, por exemplo, e também tem transporte público local entre as praias, além do Uber, que agora também funciona por lá. Mas se você puder, a gente recomenda que você vá de carro, porque vai ficar muito mais fácil e rápido de se locomover. Mas atenção, Ubatuba cobra uma taxa ambiental de R$ 13 por dia para cada carro que entra na cidade como visitante. Eles instalaram uns equipamentos que funcionam como radares, com um sistema eletrônico de leitura de placas em todas as entradas. Ou seja, não tem nenhuma barreira física como os guichês de pedágio. Se você tiver aquelas tags tipo sem parar, o pagamento já vai ser efetuado automaticamente. Uma outra opção é pagar essa taxa online pelo aplicativo ou pelo site da Eco Ubatuba. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Você tem 30 dias de prazo para fazer o pagamento, caso contrário, pode ser multado e pagar o valor com juros. Começando pelas praias do norte de Ubatuba, essa daqui é a Praia Vermelha do Norte, que é uma das primeiras dessa região. Uma praia linda, sensacional. Ela ainda preserva um pouco de praia selvagem, assim, apesar dela ter estrutura. Ela tem um outro barzinho, tem até estrutura de beach club, uma praia muito gostosa. Só que o mar aqui ele é bem bravo, ele é um mar com muita onda, ele é mais recomendado para surfista. Dá para nadar também, mas se quiser nadar aqui tem que saber nadar muito, mas muito bem mesmo. Seguindo mais ao norte, em direção a Paraty, a gente vai passar por algumas das nossas praias preferidas de Ubatuba. Começando pela Itamambuca, ela é muito frequentada por surfistas, já que costuma ter boas ondas o ano todo. Por lá tem escolinhas de surf e são até feitos campeonatos também. A praia tem um pouco de estrutura, mas só do lado direito, onde também tem um rio, que é o lugar mais indicado para quem for com crianças. Logo depois vem a Praia do Félix. Ela é linda, tem bastante sombra de árvore, alguns barzinhos ou barraquinhas vendendo comida no canto direito e uma piscina natural linda que se forma entre as pedras na maré baixa, o que faz dela uma praia ótima para crianças.
Nos últimos anos, a Praia do Félix ficou ainda mais famosa por seu acesso à Praia do Português. Essa prainha é bem pequena, cercada por pedras e com água cristalina. O lugar é realmente lindo, mas acaba ficando bem lotado nos feriados e na temporada de verão. Então considere se essa é a sua vibe. Do outro lado do Félix, ainda tem uma trilha de cerca de 10 ou 15 minutos, que dá acesso à Praia das Conchas. Ela tem esse nome porque o chão praticamente não tem areia e é forrado por conchinhas. Essa sim já é uma praia bem mais deserta, mas tem que estar disposto a fazer a trilha para chegar até lá. Bom, para estacionar aqui nas praias de Ubatuba e nas principais ruas também das áreas centrais, funciona com a Zona Azul. Você paga R$20, funciona pro dia inteiro. Tem um quiosque nas principais praias, vai ter. E se não tiver quiosque, tem algum vendedor só com guarda-sol assim na esquina vendendo. Você paga R$20, pode pagar no cartão, no Pix, no dinheiro. E vale para todas as praias. Então se você está em uma praia e quiser deslocar de praia, mantém esse papel, deixa no carro. Você pode parar ainda se for dentro do mesmo dia, porque vai estar salvo a data aqui, né? Vai estar marcadinha a data no papelzinho. Outra praia que a gente gosta bastante na região norte é a Praia do Prumirim. Ela é linda, tem alguns poucos barzinhos, um rio e costuma não ser tão lotada. Mas o mais legal é que de lá você pode pegar um barquinho no canto até a Ilha do Prumirim, que fica bem em frente à praia. O lugar é um verdadeiro paraíso, gente. E não dá para falar do Prumirim sem citar a cachoeira. Ela fica na estrada um pouco antes do acesso à praia. Você desce por uma trilha curta e logo já chega na primeira queda. Caminhando um pouco mais, você chega na segunda queda e tem acesso a esse poção, perfeito para tomar banho ou até brincar nessas cordas. A gente já fez outros vídeos aqui no canal mostrando tanto a praia de Tamambuca, quanto Félix, Prumirim e esse rolê pra ilha também. Então, se tiver intenção de ir, eu recomendo que você assista depois desse, porque vai te ajudar bastante. Agora, gente, uma coisa muito importante. Leve o seu lixo embora de todos os lugares que você visitar. A natureza só vai continuar linda assim se a gente fizer a nossa parte, que aliás é o mínimo, né? Vamos combinar. Bom, gente, a gente já disse nesse vídeo que Ubatuba é muito imprevisível com o tempo, que muda muito rápido, então hoje é o melhor exemplo disso, vocês podem ver. Mas vamos lá, mesmo assim, a praia do Estaleiro, que é essa aqui que a gente tá, a gente quis incluir no vídeo porque é uma dica muito bacana, principalmente para quem vem com criança. Ela é uma praia enorme, super grande, então essa que a gente tá é do Estaleiro, aí tem um rio no meio e pro lado de lá do rio passa a chamar Praia do Ubatumirim. Aqui é permitido entrar com carro, por isso que eu disse que é boa para vir com criança, porque você pode vir trazer tudo aquele monte de tralha que normalmente se traz com criança. O mar é muito tranquilinho, bem calminho e tem aqui quiosques, tem restaurantes para você passar o dia todo se quiser. Aí uma dica, uma curiosidade bacana, quem tiver aqui, vier passar o dia, tiver com tempo, vale a pena, dá para você atravessar o rio que eu falei quando a maré tá baixa, dá para atravessar a pé mesmo. E aí vale a pena ir lá no cantão direito do Ubatumirim, que com a maré baixa também, dá para você atravessar por uma outra prainha chamada Praia da Justa, que é lindinha, ela é bem diferente dessa. Essa aqui é uma areia mais dura, uma areia mais escura. Lá é uma areia mais fininha, branquinha, tem bastante árvore assim, não é uma praia tão cheia. Então é bem bacana de ir, pelo menos para vocês darem uma olhada, fica a dica aí para vocês. E uma dica para quem quiser passar o dia e almoçar na Praia do Estaleiro é o restaurante Raízes do Jardel. Ele tem uma estrutura bacana, é pé na areia e uma comida caiçara deliciosa. Para beliscar, antes do almoço, a gente pediu um bolinho de mandioca com camarão, uma caipirinha e um suco de laranja. Pro almoço, um filé à marinheira para cada, que é um filé de peixe com molho de camarão 7 barbas. Tudo bem gostoso. E a melhor parte é o desconto na hora de pagar.
porque a gente usa o Prime Gourmet. O total da conta teria dado R$ 291,50, mas usando o Prime, um dos pratos saiu de graça, e o valor final ficou em R$ 193,50. Aliás, fica a dica para você economizar também. O Prime Gourmet funciona em várias regiões do Brasil e acabou de chegar no litoral norte de São Paulo. Se você quiser conhecer todos os restaurantes que fazem parte dessa região e aproveitar esses descontos nas suas férias também, é só baixar o app Prime Gourmet 5.0 no seu celular e assinar o plano que custa R$ 200. Ele vale por 1 ano. E com o nosso cupom Vamos Fugir, você ainda ganha R$ 10 de desconto na assinatura. Já chegando no extremo norte de Ubatuba, fica a Praia da Almada. Ela é linda, tem um mar tranquilo e bastante estrutura de quiosques, e por isso ela é ótima para famílias com crianças e boa para passar o dia todo. Para parar o carro por ali é só nos estacionamentos privados dos próprios quiosques e restaurantes das praias. O valor é R$ 40 por carro. Apesar de a gente adorar a Praia da Almada, eu confesso que a gente ficou um pouco frustrado na última vez que a gente visitou lá. Os guarda-sóis dos quiosques ocupam praticamente toda a faixa de areia e o espaço da praia acabou ficando bem apertado. Mas você encontra um pouco mais de espaço nos cantos da praia ou na Praia do Engenho, que já é bem mais tranquila e você chega lá caminhando pelas pedras no canto esquerdo da Almada. Pode ser uma boa opção caso você prefira menos muvuca. Se você está curtindo esse vídeo, eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal, porque assim como esse, a gente tem vários outros de destinos no Brasil e de outros lugares, de outros países também. As praias aqui da região central de Ubatuba, elas também são super bonitas e elas são bem acessíveis, bem fácil de chegar, tem bastante estrutura. Então as melhores para você curtir o dia, assim, entrar no mar, passar o dia todo, comer uns petiscos, são a Praia Grande, que é essa que está aqui atrás de mim, o Perequê, o Tenório e a Vermelhinha. A Vermelhinha já é um pouco mais brava, não sei se é para todo mundo, mas essas outras que eu falei, elas são bem boas para família e tem toda a estrutura. A gente fez um outro vídeo inteirinho mostrando todas essas praias, todos os detalhes, e a gente vai deixar linkado aqui, se você quiser ver também fica a dica aí. Mas aqui vai um resuminho sobre as principais praias do centro. Começando pela Praia Grande, ela tem uma faixa de areia bem extensa e fica ao lado da rodovia Rio Santos. Como ela tem bastante estrutura de quiosques e fácil acesso, é uma das mais movimentadas e famosas de Ubatuba. O mar ali até que tem bastante onda e atrai alguns surfistas, mas apesar disso, no raso é um pouco mais tranquilo e é uma praia muito frequentada por famílias com crianças. Ali geralmente tem salva-vidas também, mas é sempre importante tomar cuidado porque o mar sempre pode surpreender. Na sequência vem a Praia do Tenório. Ela é bem menor do que a Praia Grande, mas também conta com bastante estrutura e costuma ficar lotado. O mar já é um pouco mais tranquilo, mas às vezes tem umas ondas também. É uma praia muito bonita, boa para famílias e assim como a Praia Grande, tem acesso fácil. Depois vem a Vermelha do Centro ou Vermelhinha. A gente simplesmente ama essa praia, mas não recomendamos para famílias com crianças e nem para quem não sabe nadar direito. Ela é de tombo, daquelas que um passo já é fundo e o mar é bem agitado. Mas a praia é linda. E como fica do lado do Tenório, de repente vale dar uma passada só para conhecer rapidinho. Mas a mais bonita ali na região central, na nossa opinião, é a Praia do Cedro do Centro ou Cedrinho. A estrada até lá é bem esburacada e ainda tem que descer uma trilhinha de terra bem íngreme. E não dá para esquecer que na volta é subida, viu? Mas eu vou te falar, compensa todo o esforço. Olha a cor dessa água. O mar é uma piscina, daqueles que não dá vontade de sair nunca mais. Ali também costuma ter vendedor na praia e uma barraca que serve algumas porções e pastel. E ainda tem a Praia do Itaguá, que a gente já vai falar um pouco mais, e a Praia do Cruzeiro, que fica bem na região do centro comercial de Ubatuba. Mas nenhuma dessas duas são praias boas para nadar. Por último, tem a Praia do Perequê, que também costuma ser bem cheia na alta temporada ou finais de semana. É uma praia bem gostosa, com estrutura legal, muito frequentada por famílias e também super fácil acesso. Agora uma pergunta que sempre fazem pra gente nos vídeos sobre destinos no litoral. É se pode levar cachorro na praia. Bom, em Ubatuba existe uma lei municipal que não permite animais na praia. Tem quem leve, mas existe o risco de tomar uma multa. Esse lugar que a gente está aqui é o Itaguá,
A praia aqui não é das melhores porque a maior parte do ano ela fica imprópria para banho. Inclusive essa é uma dica legal para quem vem para Ubatuba, é dar uma olhada no site da CETESB, que tem lá praias impróprias de Ubatuba, você consegue ver, porque varia bastante durante o ano, depende da quantidade de pessoas que estão na cidade. Uma ou outra praia pode estar poluída e aí você checa lá no site se ela tá legal para ir ou não. A do Itaguá aqui, geralmente, a maior parte do ano ela tá poluída. Mas esse bairro aqui, o bairro do Itaguá como um todo, ele é bem legal, ele é uma região boa para se hospedar, principalmente para quem vem a primeira vez para Ubatuba. Porque ele é uma região que tem bastante loja, tem bastante restaurantes, tem uma estrutura bem legal no bairro, fica perto de outras praias lindas também aqui da região central. É uma região bacana para se hospedar por isso e ainda tem esse calçadão aqui que é bem gostoso para caminhar, fazer uma corrida, fazer exercício e também para você tirar umas fotinhas legais aí e atualizar seu perfil do Instagram. A gente separou algumas opções de hotéis bem avaliados e de diferentes faixas de preços para deixar como sugestão de hospedagem e facilitar a sua vida na hora de planejar sua viagem para Ubatuba. Os links estão na descrição desse vídeo. E da Praia do Itaguá também saem alguns passeios muito legais de escuna para quem quer conhecer algumas das ilhas de Ubatuba. A gente fez um passeio combo que visita a Ilha das Couves, que aliás é linda, tem água bem cristalina e é ótima para fazer snorkel. Depois passa na Ilha do Prumirim, aquela mesma que a gente falou mais no começo do vídeo, e fica um tempo lá para curtir a ilha. E no caminho a escuna ainda passa pra gente ver a Ilha Rachada, uma ilha bem pequena, cortada por uma fenda nas pedras e com uma prainha minúscula que a cidade de Ubatuba quer registrar no Guinness Book como a menor praia do mundo. Esses passeios variam de 120 a 160 reais por pessoa, dependendo da época do ano e do roteiro escolhido, mais a taxa de preservação de 10 reais. Se você quiser uma indicação de empresa, a gente fez com a Nativo Turismo e a gente gostou bastante. O link dele está na descrição e se você falar que viu aqui no Vamos Fugir, você ainda ganha desconto para pagamento à vista no débito, Pix ou no dinheiro. Depois da praia não tem nada melhor do que vir passear um pouquinho, fazer umas comprinhas ou mesmo só olhar a vitrine, aproveitar para comer uma comida boa e tomar um sorvete, né? Foi exatamente isso que a gente veio fazer aqui na Rua Guarani, que é o melhor lugar para fazer isso. A Rua Guarani fica entre as praias do Itaguá e do Cruzeiro, que é o centro de Ubatuba. E tanto nela quanto nos seus arredores, você vai encontrar muitos restaurantes bons, cafés, lojas de roupa, biquíni, de artesanato e tudo aquilo que a gente adora olhar sem pressa quando vai passear na praia. A gente aproveitou que estava por ali e foi conhecer o restaurante Mediterra, que fica no Ubatuba Mall, bem no final da Rua Guarani. O restaurante é lindo e tem pratos deliciosos de massas, frutos do mar, carnes e etc. Pedimos de entrada essa burrata maravilhosa e de prato principal um fettuccine alfredo com filé mignon, que dá água na boca só de rever essas imagens. E também um peixe com crosta de castanha e purê de banana da terra, que estava simplesmente maravilhoso. De sobremesa, um creme brulee só para fechar com chave de ouro. O Mediterra também tá no Prime Gourmet e com o desconto um dos pratos saiu de graça. Uma economia de R$ 91 reais, então fica a dica para você. E é lá na região da Rua Guarani que você também vai encontrar o Aquário de Ubatuba. Um passeio super legal para levar crianças ou fazer em um dia de chuva, que infelizmente acontece com bastante frequência em Ubatuba. Por lá tem pinguins, jacarés, diversas espécies de peixes e também umas atividades voltadas para desenvolver a consciência ambiental. Outra opção legal na mesma linha é o Projeto Tamar. Ele fica também no bairro do Itaguá e o de Ubatuba é o único do estado de São Paulo. A visita é super interessante para aprender mais sobre o trabalho que eles fazem de conservação das tartarugas marinhas, ver os animais de perto e até interagir. Bom, e Ubatuba é conhecido como Uba-chuva e não é à toa, porque realmente chove bastante nessa cidade e a real é que é imprevisível, cara. Fica até difícil dizer qual que é a melhor época para vir para cá. O fato é que, historicamente, no verão tende a chover mais, no inverno tende a chover menos e você consegue até pegar uns dias de calor no inverno também. Se você der sorte, você pega bastante calor. Mas à noite vai ser sempre um pouco mais fresco também, chega a fazer um friozinho de usar moletom também no inverno. Se eu tivesse que cravar uma melhor época, eu diria ali no outono. Mas ainda assim, cara, é sorte, é contar com a fé em Deus mesmo, porque, pra vocês terem uma ideia, a gente está gravando hoje em setembro. Nesse vídeo vocês já devem ter visto imagens bem nublado, já devem ter visto as imagens com bastante sol. E a previsão disse que ia estar 30 graus e céu azul todo dia. Hoje mesmo, acordou nublado, agora está um pouquinho mais aberto
e a gente não sabe se vai chover, se vai fazer sol amanhã. Não dá para confiar na previsão do tempo. Então, não dá para cravar, como eu disse, uma melhor época. O fato é, você quer vir para Ubatuba? Venha para Ubatuba, reze um pouco antes, conte com a sorte, mas tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas se vocês quiserem informações mais científicas, segundo dados do site Climatempo, os meses menos chuvosos são de junho a agosto, mas as temperaturas também são mais amenas. Já de setembro a dezembro, as temperaturas sobem e as chuvas não são tão frequentes quanto o auge do verão, de janeiro a março. Mas de novo, essas são médias históricas e a real é que não dá para prever muito. Agora falando das praias do sul de Ubatuba, essa aqui é a praia de Maranduba, ela já fica bem no extremo sul, já quase na divisa com Caraguá. E ela é uma praia, uma das mais procuradas aqui da região sul, porque ela é bem grande, ela tem muita estrutura, então tem vários quiosques, tem muito vendedor ambulante, tem até estrutura de banheiro na praia. Ela é boa para passar o dia todo assim, e até para quem quer se hospedar nessa região, o centrinho aqui de Maranduba tem muita opção de hotel, de restaurante, tem uma estrutura bem bacana. A praia, ela tem um pouco de onda, principalmente no raso, mas ela é relativamente tranquila. É claro que você, pelo amor de Deus, gente, sempre tem que tomar cuidado. Mas é uma praia muito procurada também por crianças, por família que vem com criança e tal. Tem salva-vida, que eu acho que vocês devem estar vendo aqui atrás de mim. Então é uma praia bacana para quem gosta de vir, passar o dia, ficar um tempão com uma estrutura legal. Logo em seguida tem a Praia da Lagoinha, que provavelmente tem esse nome porque o mar parece mesmo uma lagoa de tão calminho. A faixa de areia é bem extensa e tem algumas opções de barracas e quiosques, mas sem a estrutura de uma praia mais comercial. Por isso, ela mantém esse clima mais tranquilo e menos movimentado, principalmente fora das altas temporadas. Ali pertinho também ficam as ruínas da Lagoinha, que são o que sobrou do antigo engenho de açúcar e cachaça da fazenda Bom Retiro, construída em 1828, na época em que Ubatuba tinha um porto muito grande para escoar toda a produção de café do Vale do Paraíba. Hoje esse lugar é tombado e mantido para preservação da história e também é aberto à visitação. Por lá tem várias gravações de filmes e ensaios fotográficos. Até o cantor Péricles já gravou o clipe da música Folhas de Outono por lá. Mas voltando à Praia da Lagoinha, é do canto esquerdo dela que começa a trilha mais linda de Ubatuba, na nossa opinião, a Trilha das 7 Praias. Como o próprio nome diz, a trilha passa por praias desertas e lugares totalmente paradisíacos. Apesar de ser possível fazer por conta, é sempre recomendável contratar um guia. No total são 10 km de trilha e cerca de 3 a 4 horas, considerando algumas paradas para banho. No caminho tem vários trechos de subida e chão irregular, então não é recomendado para pessoas com dificuldade de locomoção ou crianças pequenas. Uma dica: leve um lanche porque a maioria das praias pelo caminho não tem muita estrutura. É aqui na Praia da Fortaleza que termina a Trilha das 7 Praias. Essa praia é uma praia bem gostosa, apesar do sol hoje não estar ajudando, né? A gente está com esse tempo meio nebuloso. Pode acreditar que a cor da água aqui é surreal, o mar é uma piscininha. Hoje está meio cinza porque está tudo cinza, mas a praia é bem gostosa. Você encontra aqui um pouco de estrutura, não é tanta estrutura assim de barracas, mas tem algumas, um ou outro restaurante. E é uma praia um pouco mais privada, assim, é mais difícil o acesso, você tem que vir pela Rio Santos e pegar uma estradinha de uns 20 minutos. E uma correção, eu tinha comentado da Zona Azul, que é para todas as praias. Na verdade não são para todas, mas é para a maioria delas. Aqui na Praia da Fortaleza, por exemplo, a Zona Azul não funciona. Então se você quiser vir de carro até aqui, você tem que estacionar em estacionamento privado. Tem alguns ali na rua que a gente encontrou por 20 a 25 reais. Outras 3 praias bacanas para você conhecer, que ficam super próximas umas das outras, são a Domingas Dias, o Lázaro e a Sununga, onde está a Gruta que Chora. A Domingas Dias é uma praia linda, com areia branquinha e poucas ondas. Ela fica dentro de um condomínio fechado e costuma ser bem tranquila. A 5 minutos de carro dali fica a Praia do Lázaro, que já é bem maior de extensão e de estrutura também. Por lá você vai encontrar quiosques, restaurantes, vendedores ambulantes, passeios de banana e tudo que você imaginar.
É uma praia que também tem poucas ondas e por isso é muito procurada por famílias. Já a praia da Sununga, que fica bem ao lado do Lázaro, é completamente diferente. O mar lá é muito agitado e tem uma correnteza super forte, então a gente não recomenda entrar na água. Mas a atração principal de lá é outra, é a Gruta que Chora. Uma pequena caverna no canto esquerdo da praia, onde fica pingando água da mata o tempo todo, por isso o nome. O visual de lá de dentro com a praia no fundo é lindo. Se quiser saber mais sobre essas praias, também já tem outro vídeo aqui no canal com mais detalhes sobre cada uma delas. E aproveitando que a gente está falando ainda da região sul das praias de Ubatuba, é aqui que a gente está hospedado dessa vez, em uma casa linda, gente, aqui na Praia da Santa Rita. Essa casa é perfeita para quem vai para Ubatuba em família ou com um grupo de amigos, porque ela é bem grande e espaçosa. Fica só a 5 minutos a pé da praia, tem 5 suítes e até um AP na parte de baixo. Comporta 16 pessoas com muito conforto, mas pode receber até 20 pessoas se o seu grupo for maior. A casa tem cozinha grande e toda equipada, varanda super espaçosa com rede, churrasqueira e até um forninho de pizza. E recentemente ainda foi construída uma piscina que é perfeita para criançada ou para relaxar no fim da tarde vendo o pôr do sol. Para quem quiser, os contatos estão na descrição. A praia de Santa Rita é bem pequena, mas é linda. O mar é bem calmo e tem várias barraquinhas vendendo comida e bebida ao longo da faixa de areia. Por isso ela é muito boa para criança. Essa praia ficou muito famosa por conta da escada, que bombou nas redes sociais. Muita gente vai até lá só para tirar uma foto ali. Mas a praia da Santa Rita é muito mais do que isso. A gente já fez um outro vídeo mostrando todos os detalhes, então se você quiser saber mais, vai estar aqui na descrição. Gente, esse vídeo ele não é um roteiro, ele é mais assim, um monte de dica para vocês poderem planejar as viagens de vocês para cá, né? Vocês se baseiam, veem o que mais tem a ver com vocês, não é um roteiro prontinho. Por quê? O pessoal pergunta muito pra gente, quanto tempo ficar em Ubatuba? O ideal é uma semana, mas assim, como a gente falou, tem muita coisa para fazer em Ubatuba. E talvez em uma semana você não consiga fazer tudo que a gente falou nesse vídeo. Por isso que eu disse, não é um roteiro certinho, é mais para você poder escolher. Mas cara, se você não tiver uma semana inteira, tiver um fim de semana, vem que é bom também, vem que você consegue curtir pra caramba. Você vai escolher uma outra praia, uma outra atividade, mas nossa, vale muito a pena. Se você tiver 3 dias, se você tiver umas férias e ficar 20 dias, aí você vai curtindo cada um com mais calma. Mas é isso, se eu fosse falar uma média ideal, acho que uma semana seria o ideal. Bom, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, que as dicas tenham sido úteis para você. Se você está planejando uma viagem para Ubatuba, a gente tem muitos outros vídeos focados nas praias individuais aqui de Ubatuba. Tem uma playlist inteira só com vídeos daqui, então você pode ver uma antes de ir para alguma praia específica que você queira. Tem vários, pegar outras dicas também, mas se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que está vindo para cá, que eu tenho certeza que vai ajudar, tá bom? Obrigada, tchau! Valeu!